Toda empreendedora precisa de uma pausa. E é aqui que a gente conversa sobre o que ninguém fala. Vinheta! Gente, a gente da outra vez esqueceu que tem que pedir algumas coisinhas, porque a gente tá aqui no YouTube, no formato de YouTube. Então a gente pede pra vocês se inscreverem no canal, curtir, ativar o sininho das notificações, que meu marido mandou a gente fazer checklist, e compartilhar. Hoje essa pausa é com alguém que a gente não só admira como marca, mas também como pessoa. A gente já se conhece há um tempinho. E principalmente eu acho que como empreendedora, né? Que é o foco do podcast. Isso. E a gente vai falar hoje sobre a história dessa maravilhosa Letícia Amorim. Seja bem-vinda ao Coffee Time. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Tô tão feliz. Cansada. Tô cansada, mas tô aqui. O cansaço passou, né? Tô bem feliz. Tomar um café. Já tomei café, uma delícia. E eu acho que vai ser uma conversa muito legal. Vai ser um bate-papo bem leve. E eu tô feliz. Muito obrigada pelo convite, tá? Ela tinha que ser a primeira. Com Inclusive, certeza. a gente tá todo mundo de aliar aqui. De aliar. Eu acho que a gente tava comentando antes de começar o podcast que eu e Ingrid, em 2026 batemos todos os recordes de compras da loja. Entendeu? A gente merecia um prêmio, um troféu por maiores gastos. Ganhamos um troféu. Ganhamos uma xícara de café. Não, foi muito a nossa cara aquele kit. Foi muito a nossa cara. Mas para quem não conhece, Letícia é proprietária e fundadora da LA, né, uma loja de roupa atemporal, casual, aqui em Caruaru, e que, como vocês já perceberam, é nossa queridinha, assim. Então, nosso guarda-roupa hoje é composto basicamente de 90%. LA, né? 90%. Acho Se que ela até começar mais. a vender lingerie, pronto, ferrou. E sapato. Vira Pronto. 100%. Acabou-se. Aí, dica de A gente negócio. sabe que vem outros CNPJs, né? Esse ano. Amém. Vamos lá. Mas vocês também. Vocês são muito especiais. Vocês são os clientes premium, né, da LA. Olha, que chique. E sou muito feliz por ter vocês lá. Todo mundo já conhece da equipe vocês, viu? E Letícia, conta, como é que começou a LA, né? Como surgiu essa ideia? Então, a LA surgiu quando eu quis ter minha independência financeira de 15 para 16 anos. Eu acertei, tá vendo a idade? Um bebê. Pois é, porque era assim, todos os lugares que eu queria ir, eu queria uma roupa nova. Aí minha mãe disse assim, Letícia, não dá, porque tuas roupas estão novas e a gente não tem condições para estar comprando toda vez que tu for para um lugar, todo final de semana ir pro shopping com a amiga, um evento da escola, comprar uma roupa. Aí eu disse, eu entendo que eles já gastavam com escola, todos os meus gastos, né? Só que eu ficava muito inquieta. Eu sempre queria vender alguma coisa. Eu sempre gostei de ter o meu, sabe? Minha irmã, ela tinha um mercadinho em Encruzilhada, que eu sou de lá. E aí, eu tinha entre 12 anos, 16, e eu ajudava muito ela lá. Ajudava no mercado, atendendo os clientes. Por mais que os clientes não acreditavam que eu sabia passar as compras, mas eu gostava. Então tu era criança ainda, Não, 12, eu era criança, 13. E eu atendia, né? E eu gostei de atender o cliente chegar e perguntar o que ele queria, sabe? Tipo, gostei bastante. Aí muitas vezes eles falavam assim, chama sua irmã que você não sabe passar, não. Aí eu ficava triste, eu criança, né? Ficava triste. Aí depois de um tempo, eles chegavam lá, principalmente os senhores, né? Chegavam lá e diziam assim, a pequenininha tá pra eu ser atendida por ela. Aí veio, o pessoal gostou do meu atendimento, né? E aí eu sempre gostei, aí eu sempre queria vender alguma coisa. E aí quando foi no 9º ano, né, eu ia para o ensino médio, aí a gente já fica com aquela cobrança, né? E aí, o que eu vou ser? Porque eu vou pro ensino médio, eu quero ir decidida do que eu vou fazer, a faculdade que eu vou fazer, né? E vem a cobrança também de todos ao seu redor. E aí, eu fiquei pensando, né? Eu disse, não, eu gosto de vender, eu quero vender alguma coisa. Mesmo que eu não vou seguir com isso, mas eu quero ter o meu dinheiro para poder ajudar os meus pais, né? Porque eu conseguia comprar alguma coisa para mim e já livrava eles. Porque sempre foi com muito esforço que eles pagaram os meus estudos, né? A gente morava em Brasília e todos os dias a gente vinha de ônibus. Então era passagem, era escola particular. O meu pai sempre buscou, né? Me dar os estudos. E eu sabia disso, eu sabia que os livros eram caros, tudo, mas eu queria andar com roupa nova sempre. Eu entendo. E aí, eu disse assim, quando eu fui para o ensino médio,
Aí eu vi que tem muitas escolas boas em tempo integral, que não precisava ser do particular. E minha tia era professora de lá, né, tempo integral. Aí eu disse, eu quero estudar nessa escola, porque aí meus pais vão ter algum livre. Pra gastar comigo, eu comprar minhas roupas. Olha o meu pensamento. Eu morava lá em Brasília. Aí eu disse assim, pai, no lugar do senhor pagar minha escola, a gente vem morar aqui em Caruaru, porque paga o aluguel com o dinheiro da escola. Da escola. E eu vou estar aqui em Caruaru, porque eu sabia, tipo assim, eu não tinha uma visão que eu tenho hoje. Mas eu sabia que se eu viesse aqui pra Caruaru, seria melhor pra mim vender alguma coisa aqui, sabe? Uhum. Eu tinha mais maior. oportunidades. eu acho que tinha mais oportunidades, ia conhecer mais pessoas, né? Eu fiquei com aquilo. Aí, e como era muito desgastante, sabe, pra gente vir todos os dias, eu pegava ônibus 5h30 da manhã, vinha pra escola, às vezes só saía da tarde, enfim. Aí eles concordaram e eu vim pra escola pública, né? Estudar em tempo integral. Ela Eu fiz conseguiu que a família migrasse. Pois é, aí foi muito bom. Aí a gente veio, estamos morando aqui em Caruaru, né? E aí fui pra escola e disse, eu quero vender alguma coisa, mãe, me ajude. Aí minha mãe, ela sacoleira, ela vendia já roupa, sabe? Antes. Aí ela conhecia alguns fornecedores. Aí ela disse, eu disse, preciso vender alguma coisa, me ajude. E ela disse, vamos vender roupa? Aí ela conseguiu, junto com meu pai, R$600 e me emprestou. Aí eu disse, eu vou vender roupa porque aí eu tenho algum trocado pra mim, né? De início era só pra mim ter alguma coisa, mesmo pra comprar minhas coisas. Aí... Nisso tu tinha uns 15, 16. Tinha uns 16. Eu tinha 16 anos. Foi quando eu fui para o primeiro ano do ensino médio. Eu com 16 anos só queria saber de vampiro. Ô meu Jesus. Namorar. Tá vendo? Pois é. Aí minha rotina no primeiro ano e no segundo ano do ensino médio foi da seguinte forma. A gente viajava uma vez na semana, na segunda, pra Santa Cruz de madrugada. Em Santa Cruz. Aí eu viajava pra Santa Cruz, eu e meu pai. Ele me levava, aí eu comprava as coisas, ia tipo com R$400, R$500. O primeiro foi 600, né? Uhum. Mas eu com medo, acho que eu nem gastei tudo nas primeiras compras. E aí a gente comprava, eu trocava de roupa dentro do carro e já ia pra escola, porque eu estudava de manhã. Aí eu ia pra escola, passava o dia inteiro estudando. Quando eu largava de tardezinha, né? Aí ia pra casa, aí já ia olhar as peças que eu tinha comprado. Uma bolsinha bem pequenininha, sabe? Mas eu já olhava aquelas peças e já idealizava. Eu vou fazer fotos aonde dessas peças? Aí sempre eu buscava tirar foto no condomínio da minha tia ou de alguma amiga, no parque. Enfim, aí eu tirava as fotos. Às vezes eu tirava mesmo um tapete de casa e postava lá no Instagram e ia vendendo. Aí no outro dia eu fazia entrega na escola, o pessoal ia buscar lá na escola. Claro, de uma forma bem lenta, né? Tipo 3 entregas, 2, enfim. Mas ia acontecendo. Aí durante 2 anos foi assim. Aí surgiu dessa forma, uma forma assim, sem muito propósito, sabe? Mas só com aquela vontade de ter um dinheiro pra mim. E é aquela coisa que a gente falou no primeiro episódio. Não precisa ter um propósito muito grande. Eu acho que muita gente não cria seu próprio negócio, porque pensa, não, eu tenho que ter tudo muito esquematizado pra dar certo. E no começo nunca é tão organizado. A vida não é tão organizada assim. E geralmente acontece de forma muito despretensiosa, né? Na maioria das vezes a gente não imagina o lá na frente, né? Não tinha nem ideia. Porque foi, tipo, pra mim comprar minhas coisas mesmo. Uhum. Mas nessa época tu já criou o Instagram? Sim. De primeiro eu disse, eu vou vender no Instagram. Aí todo mundo ficou assim, no Instagram, vai vender roupa no Instagram. Sem entender nada. Principalmente o pessoal da família, né? Uhum. E na época, né? Na época, porque foi logo no início o pessoal tinha tipo uma página, mas era daquela seguinte forma que ninguém respondia, sabe? Sim. Só era pra estar lá, como se fosse uma vitrine morta, ninguém respondia. Aí quando eu comecei foi quando tava começando realmente as lojas a despertarem pra esse lado. Que não tinha a pandemia ainda, né? A pandemia foi no meu último ano do ensino médio. Tu lembra exatamente o momento que tu pensou assim, não, isso pode virar algo maior do que só essas entregas, só essa coisa de colégio, só Letícia querendo as roupinhas dela toda hora? Foi justamente na pandemia. Porque no último ano de ensino médio, poucos meses que a gente estava estudando, né? Tipo, tava naquele
foco para estudar e também desesperada ao mesmo tempo, porque eu ainda não sabia o que eu queria. Porque eu vendia as roupas, mas nunca na minha cabeça eu ia vender Ia ser a sua profissão, né? Ia ser minha profissão, porque, tipo, eu estudei, eu era muito estudiosa, até hoje eu estudo, mas eu pensei que eu ia fazer alguma faculdade. Tipo, meu pai investiu tanto em mim, eu não vou Não fazer passava faculdade. nenhum curso na tua mente? Não, de jeito nenhum, fazia ENEM, fazia tudo, mas eu não tinha. Tipo, eu tinha como fazer administração, mas não era aquele desejo, sabe, que eu tinha de parar para estudar. Aí veio a pandemia. Aí eu disse, a pandemia, ninguém vai querer comprar roupa na pandemia. Quem é que vai querer pegar um produto? Porque eu fiquei paranoica na pandemia. Aí foi quando o pessoal começou a me mandar mensagem sem eu postar nada. Aí eu fiz, como é que as pessoas lembram de mim, né? Porque tantos Instagrams, assim, tantas lojas, na verdade, lojas grandes, e o pessoal tá perguntando se eu tenho esse tipo de peça. Aí eu passei um tempo analisando os dias, eu disse, não, se eu não me posicionar, não vai dar certo. Depois, quando eu voltar, ninguém vai lembrar de mim. Porque eu queria voltar na minha mente quando acabasse a pandemia. Imagina se eu fosse esperar. Aí eu disse, eu vou fazer um pedido. Aí eu fiz um pedido online. Acho que foi um dos meus primeiros pedidos que eu fiz, porque eu viajava, né, pra comprar. Aí eu fiz online, o pedido chegou. E assim, tirei as fotos em casa mesmo, como a gente não podia sair. E foi assim, vendas muito rápido. Sabe, o que era pra vender tipo uma semana, no mesmo dia vendeu. Porque eu comecei, antes de trazer essas peças, eu comecei a me posicionar lá no Instagram e mostrar minha rotina, tipo, em casa. Foi a primeira vez que eu apareci gravando stories, foi na pandemia. Eu disse, se eu não for agora, eu não vou nunca mais. Aí comecei a mostrar, tipo, eu acordando, enfim, como se fosse um vlog mesmo, sabe? E as pessoas foram se conectando e me conhecendo por trás, porque eu fazia as fotos, muitas vezes era minha amiga, só foto e postava, não gravava. Aí foi quando eu fui realmente Não tinha a personificação da marca, né? Que é você. Receita, essas coisas do dia a dia, e as pessoas foram se conectando, né? E fui fazendo pedido e as peças acabando, e eu disse, não, o pessoal quer comprar. Aí foi quando a gente realmente mais vendeu, e eu disse, é isso, tá dando certo. Se tá tendo vendas é porque tá dando certo. E foi assim, foi uma surpresa pra mim, porque eu fui vendo que era isso que eu queria. Era teu propósito. Era, porque a gente teve mais tempo, comecei a buscar cursos, aí comecei a fazer mentoria, e assim, quando meu mentor viu o que eu estava vendendo e tal, para o que eu tinha, aí ele ficou impressionado, ele disse, não, vai dar muito bom. Aí foi quando eu comecei a fazer, né, as estratégias, as campanhas, e foi dando bom. Só um adendo, né? É engraçado. A gente pensa que faculdade é o único caminho, que é só isso. Inclusive, eu tenho 50 mil mentorias, inclusive a Guimarães já está na 4ª. Eu acho que essa é uma das maiores que a gente tem, porque vai durar 2 anos. E aí a gente nunca enxerga isso, né? Que a gente nunca vai parar de estudar. A faculdade é um caminho só de estudo, não são todos. E se você topar empreender, gata, vá para os livros, vai estudar. Vai estudar. Porque a gente nunca para. Nunca. Estuda muito. Eu comecei a fazer, estou no 3º período de marketing, fazendo marketing digital, e faço mentoria. A mentoria é toda semana, eu tenho acompanhamento e faz muita diferença. Quando eu comecei a buscar, foi quando o negócio começou a acontecer, né? Porque de início teve isso, de ter vendas e tal, mas nem sempre é assim, né? Não. Tem ali os caminhos que você diz, eita, por que não vendeu? O que eu errei? E aí a gente só sabe quando a gente busca realmente conhecimento e fazer coisas estratégicas, porque chegar lá, apostar, não vende não, viu? Tem que ser estratégico para vender. E no caso, tu percebeu na pandemia que a tua imagem pessoal linkava muito com a questão da imagem da marca. Isso. E que isso que fazia você vender. Isso, com certeza, porque foi quando eu comecei a aparecer que eu virei a cara da minha marca. E era isso que estava faltando. Porque muita gente nem, pra ter noção, o pessoal pensava que a loja era da minha amiga, porque eu tirava mais foto dela Do que tua. do que minha. Porque o celular era dela, eu não tinha um celular bom pra poder tirar foto. Aí eu usava o celular dela e ela era minha modelo. Entendi. Letícia Lopes, me ajudou muito.
E aí ela era minha modelo, deixava o celular e o pessoal pensava que a loja era dela. Bem, nem imaginava que era minha. Entendi. E quando eu comecei a aparecer, tudo mudou. E as pessoas conectou muito. Tipo, eu comecei a mostrar que eu tinha começado, o que eu fazia, mostrar a minha família, tudo isso. E as pessoas foram se conectando comigo. Tipo, vida real mesmo, sabe? É o que a gente fala hoje, CPF com CPF, né? CPF se conecta com CPF. Então não adianta se você querer vender. Se você querer vender pra pessoas e você só tá coisas, conteúdos assim. Exatamente. E é uma coisa que eu percebi muito também. Inclusive, a nossa história parece um pouco nesse sentido, porque na época da pandemia eu tinha recém-formado e eu estava iniciando na questão da fotografia. Então, quando eu disse assim, não, tá, lancei meu perfil no Instagram, quero começar a fotografar, entrou a pandemia. Foi. Aí eu fiz, não, tem que continuar aqui produzindo conteúdo, porque senão o meu Instagram vai ficar parado. E aí eu fazia justamente isso, eu gravava receita, eu aparecia, às vezes eu me maquiava, vestia 2, 3 roupas, gravava várias coisas, porque a pandemia a pessoa ficava lá, né, assim. Só pensando na vida. Só existindo. Assisti Gossip Girl 3 vezes. Faxina na casa de manhã, de tarde, de noite, porque eu não aguentava ficar parada. E aí foi nesse momento em que eu comecei a puxar e foi o que fez com que eu não fosse esquecida, justamente como você disse, nesse momento. E aí eu tinha vários quadros, assim, eu fazia a terça da edição, então meus seguidores me mandavam fotos que eles tiravam em casa e eu editava e postava. E aí eu tinha alguns quadros, eu ia alimentando e foi isso que fez com que eu continuasse sendo lembrada mesmo nesse momento tão... Pois é, na pandemia eu comecei a postar os lançamentos na segunda e até hoje, né? Até hoje, todo mundo espera na segunda, não sei vocês. Com certeza. Todo mundo sagrado. Na segunda já tá ali esperando os lançamentos. E é meu dia favorito da semana. Pois é. E nessa época, tu já tinha a visão da loja física, como você viu seu crescimento acontecendo. Tu já imaginava um ponto físico, não, quando cessar a pandemia, eu vou pro meu lugarzinho, ou ainda era uma coisa que era muito distante? Bem, antes eu pensava que eu só ia conseguir vender se eu tivesse uma loja física, se eu tivesse tipo, em uma rua movimentada. Mas quando veio a pandemia e eu comecei a estudar, de fato, e eu vi na prática que eu conseguia vender de forma online, meio que eu disse, não, eu consigo ficar aqui no online por um tempo. Aí eu fui segurando e a loja física passou a não ser tipo minha prioridade, sabe? Eu só queria, tipo, crescer e conseguir vender mais. Aí a loja ficou mais assim. Aí eu dividia a sala com a minha mãe, meu quarto, por um momento, ele foi para o quarto da minha mãe, ficou só o cantinho, porque algumas clientes iam provar lá no meu quarto, eu tirei cama, só deixei o guarda-roupa. E aí coloquei uma arara e as clientes iam lá no meu quarto. Um showroom, né? Isso. Aí eu organizava direitinho. E passou despercebida, assim, né, por um tempo, a loja física. Eu fiquei focando realmente no Instagram. Só queria saber de fazer os conteúdos do meu jeitinho lá no Instagram. E aí, quando deu uma amenizada na pandemia, foi quando tu pensou, não, tá, agora dá pra ir pra uma física? Aí foi quando Vitor, que é meu namorado, ele disse, não tá dando não pra tu trabalhar em casa, não. Esse povo entrando aqui toda hora. E minha mãe também, né, disse, ela queria cozinhar, aí a panela batia, aí eu reclamava com ela, mãe, a panela tá batendo, e não tinha microfone, não tinha nada, né, aí tá saindo barulho dos meus stories, ela fazia, que menina chata. Você não tem sossego dentro de casa. A pessoa não tem sossego dentro de casa, e tipo assim, eu não paro, tipo, fazendo provador direto, e eu não tinha essa pausa. Quando chegava mercadoria, podia ser a hora que for, eu já ia me arrumar e fazer o provador. Não tinha pausa, porque eu tava em casa. Aí Vitor fez, não dá. Ele ainda trabalhava, CLT, e aí depois ele saiu, e disse, a gente tem que abrir um espaço, a gente tem que ver um espaço. E ele só me ajudava. Eu disse, então a gente vai virar sócio agora. Algo sério, né? Aí a gente conversou direitinho. E aí ele tinha 5 mil reais e eu tinha 4. A gente juntou esse dinheiro e em 15 dias, só os nossos pais sabiam, o pessoal de casa, a gente montou uma sala comercial com esse valor, era tudo que a gente tinha.
A gente montou a sala, comprou mercadoria e ainda deixou 2 meses de aluguel, porque se a gente não conseguisse pagar, Tinha 2 meses tinha lá. 2 meses de aluguel. Aí foi quando a gente fez nossa sociedade. Eu amo a frase, a gente tinha tudo que tinha, porque eu acho que empreender é isso. Se você não tá disposto a dar tudo que você tem, literalmente. Muito medo, eu sou muito medrosa. E assim, precisava dele, sabe? Aham. Pra dar esse empurrão, porque senão eu ia ficar sempre errado. Empurrando, tá né? vendendo aqui, eu vou ficar aqui. Eu tô em casa, tipo, não tenho despesa com nada, né? Tava ótimo. Tipo, meio que só tava entrando, né? Uhum. O dinheiro. E a despesa era baixíssima, porque não pagava aluguel, não pagava nada. Só pagava, tipo, um tempo mentoria, né? E trabalhando em casa, a gente tinha conseguido já comprar o nosso primeiro carro. Aí tinha a parcela do carro. Era isso. Aí que no tempo até era baixa. Aí pronto, mas precisava dele pra gente dar esse empurrão em mim e a gente abrir o nosso primeiro espaço. Mas acho que em sociedades onde é um casal, tem que ter um que empurra e tem um que ter que freia. Não só em casal, eu acho que em toda a sociedade É. tem que ter, porque se os dois forem muito soltos, pode acabar atropelando, e se os dois forem muito presos, não cresce, cresce. né? Tem que ter o equilíbrio. Então tem que ter o equilíbrio, justamente. Tá, mas tu é um bebê. Ainda. Ainda. E nessa época, pelos meus cálculos, tu tinha o quê? 18? 19? 18, 19, acho que era isso. Tu era Pra vocês que eu muito sou novinha. Tu era muito novinha. Tu acha que pela tua idade, tu sentiu que tu tinha que mostrar mais? Porque tu era muito novinha. Tu tem uma Ainda cara de é, bebê. Imagina ela com 18 anos. Uma criança. Né? Tu sentiu que tu tinha que se esforçar mais, mostrar mais, até pra passar autoridade no Instagram? Ou sempre foi, não, vou mostrar a Letícia mesmo? Eu acho que assim, na pandemia, eu peguei meio que essa confiança, sabe, de falar com o meu público, porque eles me respondiam. Aí eu meio que, eita, tá dando certo. Então eles, tipo, me sentia confiante, mas sempre tinha aquele medo, porque tem tantas donas de lojas maiores, né, assim, de idade, de tempo de loja, enfim, com mais experiência que eu. Então eu tenho que dar ali o meu melhor. E na mentoria eu era mais nova também. Aí foi tranquilo, porque eu estava acostumada assim, a gravar os stories e tal, mas eu tinha essa cobrança em mim. E querendo ou não, ela com 19 anos já tinha o quê? 6 anos de atendimento ao público. Começou com 12, então já tínhamos aí alguma bagatela. Já tínhamos 6 anos trabalhando com atendimento ao público, então... Mas eu tinha esse medo. Eu disse, não, eu tenho que fazer mais, eu tenho que correr atrás, porque eu tô começando agora. E até hoje eu me acho assim. Então, A gente sempre acha que tá atrasada, Não, só que a vida é nossa, né? É, eu penso que sempre tenho que estar mais à frente, sabe? Realmente é uma cobrança que a gente tem. Mas tu acha que as pessoas te enxergavam realmente como só uma menina, vendendo umas roupinhas dela, ou era mais uma cobrança interna tua? Eu acho que era mais interna, porque assim, as pessoas enxergavam algo em mim que eu não enxergava. Isso acontece. Eu recebia muitas mensagens, até hoje eu recebo, de tipo pessoas que estão mais tempo na área, dizendo que eu sou inspiração. Sabe como é? Aí eu achei isso muito louco no início. Eu disse, como assim? Faz tanto tempo que ela tá com a loja e tal, me pedindo dicas, sabe? Como fazer isso. Não sei, foi louco, mas isso eu acho que me senti mais confiante. Tá, essa pergunta foi o que acrescentei. Porque a gente não falou muito no primeiro episódio, e aí, não sei se você viu, tem uma trend agora, onde você pergunta, a gente tá tão cansada com nossa vida, aí tem a nossa eu criancinha lá, mas a gente tem essa vida hoje? E aí eu queria saber, a LA é um sonho da Letícia pequenininha, que ela nem sabia que tinha, mas ela queria estar ali com aquelas pessoas, ou realmente foi um sonho que você desenvolveu na fase, não vou nem dizer adulta, né? Adolescência. Era adolescente. Eu acho que era um sonho, porque eu sempre gostei de vendas, sabe? E quando eu me encontrei, eu só não sabia. Mas quando eu me encontrei, eu me senti muito feliz com aquilo que eu faço. Então foi realmente um sonho. E fazer isso do jeito que você, do caminho que você escolheu trilhar, sim. com autonomia desde sempre. Isso é muito bacana. Esse sonho, ele supriu aquele anseio de ser alguma coisa, de dar um retorno para os meus pais, de ter uma faculdade, nesse sentido? Sim,
Sim, hoje eles são muito orgulhosos, né? E eles sempre me apoiaram, assim, graças a Deus. Os meus pais sempre me apoiaram. Meu pai faz as entregas de Bimirim, que ele mora lá. Minha mãe, ela coloca etiqueta nas peças. Então, assim, eles são bastante orgulhosos e eles falam isso pra mim e eu sou feliz por isso. E, então, dou orgulho dos meus pais. O neném é Tá a orgulhoso. estrelinha dela nessa hora. Pronto, agora a gente vai falar um pouquinho sobre posicionamento, que o seu é perfeito, não há defeitos. Mas tu falou que no começo era só o Instagram, teu foco era Instagram, o foco é o Instagram. Nessa época já era Letícia, ou a gente já tinha o Instagram da marca, já tinha a marca pensada, que era essa logo, que era isso, ou foi surgindo assim depois? Não, já tinha. Eu fiz o Instagram sem nem ter roupas para vender. No nono ano, como eu falei para vocês, que eu estava pensando em trazer meus pais aqui para Caruaru, né? Eu já criei. Eu que fiz a logo, aí fiz o Instagram e coloquei LA Style. Amo. Pois é, aí sempre foi no Instagram da loja. Da loja. Entendi. O seu veio depois. Isso. Aí comecei, aí fazia tudo bem organizado, a bio, né, os destaques e sempre foi lá no Instagram da loja. Tu vincula muito o teu perfil profissional da LA com o teu perfil pessoal. Em alguns momentos alguém já chegou assim pra dizer, quero você pra fazer outra coisa fora da LA, no sentido de, eu quero que você faça o provador da minha loja, eu quero que você divulgue a minha marca, alguma coisa nesse sentido? Sim. Já apareceu de tipo loja de roupas, né? Óbvio que eu não aceitei, porque eu sou fã da minha marca e eu só uso LA. Literalmente, eu nunca te vi com outra roupa em toda a minha vida. Pois é. As coisas começaram a mudar quando eu comecei a usar só LA. E aí, mas nesse outros tipos de peças, né? Tipo, a gente faz muito parceria com lojas de sapato, de óculos, de bijuterias, enfim, eu sempre... Na pandemia mesmo, apareceu até restaurantes ficavam mandando comida pra me divulgar. Era como se fosse, tipo, influenciadora mesmo, sabe? Então, loja de sapato, até hoje a gente faz esse tipo de collab, sabe? Porque eu acho que a gente consegue se ajudar, né? Porque eu divulgo aquela pessoa, eu vou aparecer também no Instagram. Então, essa troca é muito legal, fora que a gente já ajuda o nosso cliente, né? Sim. Principalmente quando eu faço as viagens, que a gente sempre viaja para poder fazer nossas campanhas. Teve a do Rio, já teve Campos, né? Que a gente faz essas campanhas temáticas. E aí eu levo marcas junto comigo, marcas parceiras. Porque eu estou ali com a minha roupa, mas eu levo a loja de sapato, a de chapéu, de bolsa. E aí todo mundo sai ganhando, né? E já facilita muito para o cliente, porque ele já sabe onde encontrar o look completo, a produção completa, né? A LA, ela, diferente de outras lojas, ela tem um estilo muito específico, né? E isso se deu de propósito desde o começo ou foi acompanhando o estilo de Letícia? Porque assim, a gente tem outras influenciadoras até aqui em Caruaru que tem loja e tudo mais e vende estilos diversos na loja. O teu não, o teu é muito específico. Né? E é por isso que eu amo, porque, por exemplo, antes de você, eu não tinha loja aqui em Caruaru, eu comprava online. Eu não era, eu gostava de estilo muito básico, eu me inspirava muito nos anos 90, eu queria aquela determinada peça e não tinha aqui em Caruaru. Então, a gente estava até conversando, eu já te compro há uns 3, 4 anos. E aí é um nicho muito específico. Aí como eu pergunto de novo, né? Isso se deu de propósito ou foi... Eu acho, não, eu tenho certeza que a LA foi acompanhando as minhas fases, sabe? Como eu comecei muito nova, aí era aquelas roupas assim, mais modinha. O que tava de tendência, eu trazia, sabe? Porque era aquele público que saía mais pras festas, pro shopping com as amigas, enfim, aquilo mais adolescente. E aí a LA realmente foi acompanhando minha trajetória, sabe? E aí eu fui amadurecendo, né? Se encontrando como estilo. Pois ali, né? e entendendo também o meu público, mas sempre foi algo, tipo assim, eu investi e as pessoas gostaram do meu estilo, sabe como é? Então as coisas foram acontecendo. E aí a gente encontrou esse estilo que a gente vende agora, eu acho que vai fazer pouco tempo, né? Que é o tempo que você... Por aí. Começou a comprar. Eu acho que até
Depois, mais um pouquinho, né? Acho que faz uns Foi, 2 quando a anos. gente tava falando, ainda tinha É. bastante estampa, né? E mais dessa Isso. forma. Aí foi quando a gente encontrou, que é quando eu comecei a me vestir mais como uma empreendedora mesmo, empresária, sabe? Para passar realmente mais confiança para aquelas pessoas. Porque foi chegando mais clientes e eu senti mais aquela necessidade de estar mais arrumada. Porque muitas vezes eu estava lá com determinada roupa, chegava um cliente e eu não me sentia tão confortável, sabe? Eu acho que eu precisava estar, tipo, com o básico mais arrumado. E foi mudando. E quando eu comecei a entender o meu público, aí tudo mudou, esclareceu. Tipo, vendas super certas agora. Tudo que a gente traz, graças a Deus, esgota muito rápido, porque a gente entendeu o nosso nicho. Entender o público. Entendemos o nosso público. Então, tudo mudou. E eu acho que realmente foi acompanhando, sabe? Como você viu que eu falei, foi seguindo, assim, os meus passos. E como foi amadurecer, assim, no decorrer do crescimento da empresa, né? Como foi amadurecer pessoa física, estando com empresa grande para lidar, e também como foi amadurecer a própria empresa, né? Esse passo a passo, desse posicionamento, de se vestir melhor, de entender o seu nicho. Como foi esse amadurecimento? Foi aos poucos, né? Eu fui entendendo realmente o meu público, para onde o meu cliente estava indo, e fui encontrando as peças. Então, assim, a gente começou com os blazer, né? Aí a gente foi... Eu lembro do blazer. Pois é, aí foi quando a gente conquistou aí o público das advogadas, aí o pessoal procurou também para fazer fotos, né? Para marca, enfim. Hoje mesmo a gente atendeu, acho que 3 clientes que era para fazer fotos. E foi comprar roupas para fazer o ensaio fotográfico. o ensaio fotográfico. Então a gente foi entendendo aos poucos, né? Essa questão. E aí eu fui me vestindo dessa forma. E quando eu chego nos lugares, meio que eu nem preciso falar muito, sabe? As roupas as pessoas já entendem. Isso é E ótimo. isso foi muito bom, porque eu comecei a usar só a minha marca. E aí eu chegava em um local e o pessoal, de onde é tua roupa? Eu, é da minha marca. Eu, o tempo todo. Só que a minha resposta sempre é... Da LA. Da LA, pronto. Aí isso foi muito, muito bom pra mim, usar só LA. Porque antes eu ainda tinha algumas roupas no meu guarda-roupa e, tipo, meio que até quando eu postava, de onde é essa roupa? Porque eu pensava que era da loja, né? Aí já não era. Enfim, aí foi acontecendo. Fluido, né, que tu sentia Isso. na comunicação entre o que as pessoas buscavam, porque querendo ou não, você começou a se tornar uma referência, inclusive de moda, né? Não somente de loja, mas de moda. Então, não era somente eu quero as roupas de LA, mas eu quero que Letícia tá vestindo. Pois é. Sempre, até hoje é assim. É a que eu coloco, as pessoas querem, né? Então, eu realmente virei a cara da minha loja, né? Foi um trabalho, assim, de passo a passo. Tá sendo ainda, né? Mas eu sou a cara da minha loja. E eu acho isso maravilhoso. Eu amo quando é tu que fala comigo no WhatsApp. Pois é áudio, né? Sempre é áudio. É áudio. Sempre é áudio. É muito íntimo, assim, né, com os clientes. E eu gosto muito. Sempre quando eu posso, eu tô lá nos atendimentos. A gente vai agora pro bloco dos bastidores, que ninguém vê. Essa minha primeira pergunta, ela já respondeu. Então, eu vou pra minha segunda, que eu vou até modificar ela um pouquinho. No primeiro episódio, a gente fez uma pergunta uma pra outra, que era assim, quais os sacrifícios que a gente tem que fazer, primeiro, para ter nossa empresa, e segundo, para fazer ela crescer. E eu até mencionei que foi o meu início do casamento, eu não tive muito... Foi uma loucura, foi a empresa, então não tive muito ali de aproveitar a lua de mel nem nada, foi direto para Guimarães. E aí, o que você acha que você sacrificou e sacrifica diariamente para ter a LA, para realizar seu sonho? Porque nada vem fácil, nada vem só Flores. Só flores. O que você acha que você sacrificou ou sacrifica ainda para fazer sucesso com a LA? A gente tá no processo, né? Eu me vejo ainda um bebê, né? Você é, amor. Mas de Não loja. queria te informar. Mas assim, no crescimento da loja, né? Eu não me vejo assim grande ainda, sabe? Porque vocês estão olhando A gente assim. nunca se vê grande, né? Então eu acho que eu tô no processo. Então assim, é domingo a domingo, trabalhando. Então muitas vezes eu quero estar com a minha família,
E a gente precisa sacrificar isso, né? Então, muitas vezes eu quero estar com eles e não consigo, que a gente trabalha realmente domingo a domingo. E várias outras coisas, né, que a gente deixa de sair, de viajar, porque a gente tem aquele compromisso de manter essa constância. Tu era muito novinha, né, Letícia? Tu realmente, assim, o início dos 20 é o ano que a gente mais, assim, vou aproveitar a vida. E tu tava lá no Batente, Ainda tá, né? criando uma loja, os amigos da gente indo pra festa, né? A gente mencionou Indo pra isso. festa, aproveitando, e a gente não. Porque a gente sabia, se a gente fosse pra festa, o quanto a gente ia gastar. E o quanto que a gente Aí ia chegar cansado, não ia chegar pra tirar foto, não ia pra chegar pra postar. Não rola mais. Perdia no mínimo aí 2 dias de trabalho. Pois é. A gente faz todos esses cálculos bem rapidinho na cabeça. Eu calculo, assim, do gasto mental, né? E Isso. também do que vai gastar, né? Não é pra Exatamente. sair. Aí Algumas não compensa. pessoas entendem, outras não. Pensam Pois que a gente é. é louco. Pois é. Não tem necessidade de sair de madrugada, né? Porque nossa rotina é bem pesada, né? A gente, quando vai para São Paulo, a gente vai ali arriscando nossa vida, né? Que a gente vai para Recife de madrugada, pega avião, chega lá no Brás, a gente começa nossas compras de meia-noite, vai até 4 horas da tarde. Então, assim, a gente tira direto, é muito cansativo. E a gente vai arriscando a nossa vida, porque a gente tá em um lugar grande que a gente não conhece ninguém, vocês sabem, é muito assalto, enfim. É tudo isso, né? E fora a mente da gente, que é o que mais cansa, porque a gente tá ali para montar uma coleção. Então, meio que a gente esquece os perigos que estão ao nosso redor e o foco é aquele, porque a gente chega lá, é muitas peças que tem. Então, você tem que ter consciência, você tem que ir com planejamento. Não dá para perder tempo e tem que ir com planejamento para saber o que você vai comprar. Olhar a qualidade, olhar preço, fazer um cálculo ali muito rápido para ver quanto é que vai dar para vender. E são assim, ações muito rápidas que a gente tem que... Decisões, na verdade, muito rápidas que a gente tem que tomar. É tudo muito rápido. E é isso. Ai, eu tenho inveja desse povo, que é jovem, aprendiz, fenômeno. Ai, meu Deus. Momento que eu descanso, à noite quando eu chego em casa. Eu durmo 8 horas por dia, eu tô no lucro. Mas tu faz uma divisão de pessoa física, pessoa jurídica, tá? Agora, por exemplo, você inicia na loja 9 horas da manhã, mas você prepara um pouquinho antes, vamos dizer que 8 horas começa, e você vai até 6 da noite. Então, de 6 horas em diante até o dia seguinte, você não toca mais nada da LA ou não tem essa mistura? Depende muito do dia. Da semana, né? Da semana, do dia, do tempo, né? Dezembro é chegando em casa, não tem como, é já fazendo pedido, porque a gente viaja para comprar, mas também a gente tem que estar ligado ali no online, o que está tendo nas lojas, né? E é tudo muito rápido, esgota tudo muito rápido. Aí a gente tem que estar muito ligada. Então, assim, agora, nesses últimos meses, a gente está dividindo aos poucos, mas ainda assim está sendo bem agressivo e sem descanso. Não que você precisasse me ganhar, já tenho anos e anos. Mas eu até comentei isso, foi antes de dezembro. Na verdade, eu tinha ido a São Paulo para fazer as compras de dezembro. E aí eu entrei em contato no WhatsApp e falei, Letícia, pelo amor de Deus, eu preciso de um vestido para o baile. Vou para um baile, a Guimarães está patrocinando, eu vou estar lá como patrocinadora, eu preciso de um vestido, e quero que seja ali. E aí, até porque ele está lá no meu guarda-roupa. E aí foi Letícia, a outra, que me respondeu, ela fez, olha, a Letícia tá viajando, deixa eu falar com ela, peraí. Aí você me mandou um áudio e ela me encaminhou, dizendo, olha, eu tô aqui comprando, assim que eu chegar, eu vou só passar e você vai lá pra loja, não vou ter postado nada ainda, você vai pra lá que a gente vai escolher seu vestido. Vou trazer logo as coleções novas, vou ver aqui algum vestido. E tu chegou doente. Eu nem sei o que tu tava, se era pneumonia, se era bronquite, eu sei que você não estava bem. Estava muito, muito mal. Muito. Antes de eu ir pra loja, ela disse assim, Thaís, chega aqui, vem, tu me disse o horário pra eu ir. E aí eu tava indo, aí tu falou assim, Thaís, desculpa, ainda me pediu desculpa. Não deu pra passar tudo, eu só passei algumas peças, porque realmente tinha acabado de tirar do pacote. E aí eu cheguei lá, tu ainda me recepcionou, ainda ficou lá comigo, eu escolhi o vestido, escolhi 2, na verdade. Que foi do meu aniversário. E guardei durante 2 meses o vestido só pra usar no meu aniversário.
E aí, esse cuidado, realmente, eu não sinto. É o que faz o atendimento ao público ainda hoje, pra mim, ser algo que eu invista. Porque, por mim, eu compraria online tudo e não teria esse contato com a pessoa, não iria. Mas, só de ter... É uma coisa que a gente não tem online. Diferenciado. A gente não tem online. E aí tu falou, Thaís, você pode provar esse, mas eu sei que vai dar, porque você sabe o meu tamanho, você sabe as peças que dão em mim, você sabe as que eu tenho no meu guarda-roupa. Então, esse atendimento eu não encontro, não tem. Eu tava em até... outro lugar. A gente tava até comentando um ponto que pra mim marcou muito. Foi na primeira vez que eu fui na LA, eu provei algumas roupas, levei algumas peças. E aí, um tempo depois eu voltei, tu sabia as peças que eu tinha provado, assim, eu tinha ido na loja uma vez. Ela faz isso. Então, realmente, assim, não somente pelas peças de qualidade, pelo nosso estilo ser muito igual com o que vocês trazem na loja, mas principalmente pelo atendimento. Acho que isso é um dos pontos principais, assim, da LA, de você ter esse cuidado, de atender a pessoa, de conhecer cada um dos seus clientes. Pode ter ido na loja uma vez, mas tu sabe exatamente o que a pessoa comprou. Ela olha pra gente e faz assim, não, essa aqui tu tem uma verde dessa. Vamos procurar outra. Vamos procurar outra. Como é isso pra tu, assim? É algo muito automático. Mas assim, as pessoas sempre me falavam isso sobre o meu atendimento, mas pra mim era algo muito automático, que era normal. Até chegar a colaboradora, né, e eu ter que passar tudo pra ela. E realmente ela me disse, ela é muito diferenciada do teu atendimento. E ela vestiu realmente a camisa. Foi um tempo assim que a gente passou, eu treinando, porque eu queria que quando eu não tô, vocês se sentem a mesma coisa. Não, e outra, se fosse outro colaborador que não tivesse nem aí, ela teria dito, olha, a gente não tem vestido. Não chegou nada. Não chegou nada. Como Como semana. a gente muito... espera aí, só que a próxima semana era segunda, que é o lançamento da coleção. Eu tinha o baile no sábado. Então não ia dar tempo. Foi. Aí é o que acontece. Pra mim é automático. Só que eu sabia, né, que as pessoas falam que o atendimento é muito diferenciado. Então eu disse, não, eu tenho que treinar a pessoa pra isso. Né? E aí foi quando a gente começou um trabalho e de eu explicar pra ela como funciona, enfim. E ela vestiu a camisa e abraçou junto comigo. E a gente é fã do nosso atendimento. Hoje eu entendo porque pra mim antes era normal, né? Não. Mas hoje a gente conversa muito isso sobre atendimento com o cliente. E assim, graças a Deus consegui treinar ela, né? E ela está ali no caminho que eu quero. E eu sou bem satisfeita com o atendimento, mas assim, eu sempre quero mais. Eu estava falando até para vocês aqui, né? Esse ano eu quero um acesso VIP para as clientes que são clientes fiéis. Eu sempre gosto de fidelizar, sabe, o cliente. Eu quero estar sempre próximo do cliente, porque não é sobre vendas, é sobre relacionamento. É o contato. Quantas amizades eu construí nas vendas, né? De conversar. Então, isso para mim é o que importa. E o que mais importa também é o cliente vestir a roupa, se sentir bem, sabe? Todos os dias estar com aquela roupa e me mandar uma foto e usar bastante, que eu quero isso, roupas inteligentes e atemporais. Quando uma cliente diz, eu só usei uma vez essa peça, eu disse, pelo amor de Deus, vem aqui na loja, traga essa peça. Aí a cliente, eu monto vários looks com aquela peça, ela diz, não acredito. Aí transforma ali o guarda-roupa da cliente, sabe? É um propósito que eu tenho. E eu sou feliz fazendo isso. Que eu acho que vai além das vendas, né? E é muito interessante, porque quando a gente faz isso e fideliza de fato o nosso cliente, ele acaba sendo também um vendedor na nossa loja, né? Sim. Você tira isso por mim e por Thaís. Onde a gente vai, a gente tá postando foto do look, tá lá marcando LA, gente, conjunto da LA, comprei isso. Eu fiz uma compra, mostrei todas as peças dos meus melhores amigos para as minhas clientes, que eu tenho um melhor amigo só das minhas clientes. E aí, toda vez que alguém vai fazer um ensaio, tu me indica algum canto para comprar roupa, vai lá na LA. Chega várias clientes, assim, por indicação de vocês, né? E a gente não trabalha com influenciadora. As influenciadoras são os nossos clientes. E isso é muito bom. Isso é bom e até se torna menos custoso. Toda a mentoria fala, é muito mais barato você fidelizar um cliente e ele comprar sempre de você do que você ir atrás de outros. Então, você vai ter que investir em tráfego, você vai ter que investir em influência, você vai ter que investir
Então, se você tem um atendimento de excelência ao ponto de o seu cliente vender por você, Sem você ter que pedir. sem você ter que pedir, isso é o É auge. meio que o cliente vira fã da sua marca, né? Que tá isso. A gente Pois é. com a blusa. Amamos aliar. Pois é, a gente selecionou, né, as clientes, vocês foram uma delas, foram 8 clientes, as clientes que mais compraram, as Eu fiquei em clientes que segundo lugar. mais estavam com a gente, né, que Misericórdia. interagiu com a gente durante todo o ano, tipo, toda a campanha que a gente fez, estava lá comentando, aplaudindo, enfim, interagindo de fato com a gente, sabe, que estava perto. Então a gente fidelizou aí essas clientes e eu quero cada vez mais estar próxima. E que chegue mais e mais, né? Porque E realmente às vezes, eu sinto. Vê, a gente sabe as que a gente indicou e tal. Mas, às vezes, por exemplo, eu nem sabia, né? Uma prima minha veio de Portugal. Passar um tempo aqui com a minha família. Eu não cheguei a vê-la porque no corre-corre. E aí ela foi perguntar. Já sei. Pronto, ela De foi perguntar. bezerros, né? Aí ela fez, mãe, olha, tem alguém... Ela sabe. Minha mãe tem alguém... Minha mãe falou assim, olha, estão me perguntando aqui. Tua prima tá perguntando. A loja que tu compra, ela quer ir lá. Ela só tem um dia aqui. E ela quer ir na loja que tu compra. Diz pra ela onde é. Eu nem lembro se eu disse ou alguém viu, ou manhã achou. E aí manhã passou pra ela foi. Ela tá em Portugal com vários looks. Pois é, ela. Aí tem. Acho que é da tua família também, que ela mora em Bezerros. Eu tenho alguns. Ela tá comprando com a gente. Então é isso, sabe? Uma gente vai dizendo influencia. pra outra. E isso é muito massa, porque a pessoa se sente segura, né? O cliente que vai chegando, ele se sente seguro, porque é uma pessoa de confiança dele que indicou. Então isso é muito, muito bom. Em algum momento, tu pensou em desistir? Quando eu não vendi. Quando foi isso? Que momento foi esse? Então, quando eu não tinha estratégias. Teve a questão no início ali da pandemia, né? Que a gente tava vendendo bem, só que depois meio que virou rotina. Eu chegava, postava as fotos e... Gente, chegou novidades. Aí eu postava tudo de uma vez. Aí Não tinha intenção. não tinha intenção de nada, não gerava aquele desejo na compra, sabe como é? Então, isso foi virando uma rotina. Só um dia na semana tinha o lançamento, que eu chamava de novidade, chegou novidade. Quando passava 2 dias, aquilo já não era mais novidade. Aí meio que não tinha uma estratégia. Nos outros dias eu só ficava postando. Depois, quando passava muito tempo ali, eu já botava uma promoção. Sabe como é? Algo que não estava organizado. E aí as vendas foram baixando. Aí eu disse, não, isso vai dar certo não, eu tenho que botar a estudar. Eu tenho que fazer uma faculdade. Eu errei tudo, aí eu me desesperei, que eu sou muito ansiosa e tenho muito medo das coisas, né? Aí eu disse, não vai dar certo. Não, vou desistir. Foi o momento que eu pensei ali, por alguns meses que ficou mais fraco, sabe? Por essas No final, consequências. você só precisava de orientação. Só de estratégia. E tu falou que tu fez e faz vários mentorias, cursos e tudo mais. Tu já pensou em ser a mentora? Ah, gente, não. Eu tiro muitas dúvidas no direct, né? Mas eu acho que não. Não sei. Sei lá. Na mentoria que eu participo, né? Que é a Dona de Loja, eu participei ano passado, né? Fui convidada para tirar dúvidas de alunas que estão no nível abaixo que o meu. Então, uma vez na semana eu estava ali, orientando elas, tirando dúvida, mas de uma forma leve, mas nunca pensei, né, nisso de realmente... Algo a se pensar. Mas tu gostou? Eu gosto muito de ajudar. Chegar alguém lá na loja, tá começando a vender alguma coisa, eu só não falto pegar o celular dela e criar um Instagram e apareça, grave vídeos. É aquela Pois é. coisa, eu sou uma ótima pessoa, porém eu posso dizer assim, vamos abrir um negócio? Pois é. O pessoal chega lá na loja, a gente conversa muito, e aí eu fico falando tudo sobre campanha, enfim, eu amo ajudar, tipo, quem tá começando, ou até mesmo quem tá ali um pouco perdido, sabe? Porque foi algo que eu não tive. Ninguém chegou na minha mão e disse, Faz isso. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E essa é a próxima pergunta. Se você pudesse voltar lá para 2018 e dar um conselho para Letícia ou falar uma frase para ela, naquele momento de desistir ou num momento que você possa pensar, se o primeiro que vem na sua cabeça, o que você diria para ela? eu diria pra Letícia que vai doer, mas você vai se orgulhar da história que você vai construir. Sempre Eu dói. diria isso. E tenha paciência,
porque é difícil, né? Segurar a ansiedade, né? A ansiedade, a gente fica muito, muito ansiosa. A gente quer as coisas assim pra ontem. E até hoje, né? Até hoje a gente quer as coisas assim de imediato. E o medo, porque sempre acontece. O medo, será que vai vender? Mesmo... Por isso que eu gosto de estar perto das minhas clientes, que eu digo, tu acha o que isso vai vender? Eu gosto. Até hoje. Aí até hoje, assim, o medo ainda existe bastante. E eu acho que, não sei. Não, eu não quero que acabe. É bom, porque dá aquele friozinho na barriga e depois dá certo, aí a gente fica muito feliz. Eu já disse, quem gosta de estabilidade, não faça empreender. Não vai empreender, não. É aquele Não. friozinho na barriga sem saber qual vai ser o meu E a salário. gente tava falando sobre isso no primeiro episódio, né? Sobre o quanto a gente precisa viver algo, ter algo, né? Seja empresa, enfim, que mova o nosso coração. Quando esse frio na barriga passa... É porque você não coisa se tá importa errada. mais. Isso. Então, esse medo, esse receio, essa ansiedade também demonstra que você se preocupa muito, né? Muito, muito. E eu digo assim, eu costumo brincar com o pessoal na loja, assim, gente, quando eu tô ansiosa, quando eu fico com medo de alguma coisa, no final dá tudo certo, então eu prefiro ficar com esse sentimento. É um bom presságio. Se está me fazendo bem ou não, depois eu vejo aí na terapia. Mas exatamente. quando eu fico assim, eu sei que no final dá tudo certo, mas ainda existe bastante. Não, eu até falei isso, a gente tem um quadro toda segunda no Coffee Time, sobre que é reunião de gestão, que a gente conversa. E aí eu falei, todo final do ano eu faço um planejamento com meu esposo, da nossa vida particular, né? E aí a gente menciona a Guimarães. E aí eu só sei que eu tava falando faz uns 40 minutos, ele só tá falando da Guimarães. Aí eu fiz, né, porque é 5 anos. E aí não sei o quê, sempre vai ter algo, a gente sempre vai querer mais. A gente sempre vai querer que o nosso negócio seja entregue de forma melhor. Sim. E isso pra mim é a diferença, porque se não for assim, a gente vira qualquer... E fica E estagnado, o cliente né? sente que ele não é mais especial, entende? Tem que manter a constância. É. A constância é assim, a chave do negócio. Pra mim, eu tenho que estar em movimento. E quando a gente para um pouquinho, pronto, eu tirei o recesso, que tu disse pra mim tirar um recesso de uma semana na praia, 4 né? dias. Foi 4 Aí dias. se eu vou tirar um pelo grande amor de Deus. recesso. No último dia eu já estava na ativa, porque eu estava me sentindo, eu disse, não, eu já descansei. Pra mim, quando eu tô muito cansada, um dia já é o suficiente. Eu gosto de estar em movimento. Juventude. Como eu queria ser nova desse jeito. Eu gosto de estar em movimento, eu gosto de estar fazendo acontecer. Eu me sinto bem quando eu estou extremamente cansada. Porque eu sei que eu estou vendendo muito. Então eu quero vender. Pois é. Aí eu fico nessa. Mas Não, mas não foi 100% recesso. Você tirou fotos ainda. lógico. eu tinha que Tá vendo que você não estava totalmente bloqueada? Então ela tá me bloqueou, minha Mais gente, ou vocês têm menos. noção? Mais ou menos, eu entendo. Mais ou menos. Mas eu sempre tenho que, porque eu peguei aquilo de, é meio que, é uma responsabilidade, mas é de uma forma natural, que eu gosto de estar mostrando como tá sendo o meu dia a dia, sabe? Porque eu acho tão chato quando é só venda, só venda, só venda, para as pessoas me conhecerem por trás. E sempre tá chegando pessoas novas, então eu sempre tô, mesmo quando eu tô em recesso, eu tô mostrando ali o meu momento de lazer, sabe? Eu gosto disso. E a gente tem a troca, né, com os seguidores, com as clientes, e isso gera tantos assuntos quando vão lá na loja, falando de lugares, né, de viagens, enfim, é muito bom. E eu acho que é tão natural pra gente, até ela fez foi praticamente uma consulta, né, a minha viagem do Rio. Né, literalmente, fora a LA dentro da minha bolsa, só era calcinha e sutiã. E a blusa do Flamengo. E a blusa do Flamengo, porque se eu não fosse, minha filha, era divórcio, né? Mas, tirando a blusa do Flamengo, era LA, até o short no dia do Flamengo era LA. Então, quando a gente, no Rio foi que eu tive a certeza, assim, eu nunca vou estar 100% fora da empresa. Porque eu tava tirando ali 1 hora ou 2 pra... Tem cliente que só gosta de ser atendido por mim, tem cliente que, porque eu falei com Thaís essa demanda. Então, mesmo que a pessoa atenda com todo gosto, atenda da forma como a gente gosta que o cliente seja atendido, tem cliente que escolhe a mim, ou escolhe Gabriel. Então, assim, a gente tava tirando 1 hora e meia ali depois, claro, do café da manhã do hotel, pra antes dos passeios, dar aquela conferida, ver se todo mundo entregou o que era pra ter entregue, ver se o cliente tá sendo bem atendido. E eu notei que foi quando eu conversei com meu marido, falou, a gente nunca vai tirar a férias 100%. Nunca. A não ser que aconteça o apocalipse. E senão, porque
eu acho que faz parte hoje do diferencial de ter um negócio. Antes as pessoas, não, eu vou ali pro sítio, ficar aí com a empresa, 3 meses depois eu volto. Não tem mais isso. Não funciona. Entendeu? Não funciona. E assim, você mencionou a questão das viagens, né? E hoje a gente viaja para fazer nossas coleções. Então, assim, empreender dá essa liberdade pra gente. Que a gente tá trabalhando, mas também a gente tá se divertindo. Porque aí a gente conseguiu fazer, né, vários lugares diferentes que a gente conhece os pontos turísticos do local e ainda faz os nossos lançamentos. E isso converte muito pra gente. É muito bom. E assim, principalmente para ajudar os clientes, que foi o seu caso. Essa coleção que a gente fez no Rio, a gente montou muitas malas que as clientes, meu Deus, eu vou pro Rio e não sei o que eu levo. E aí, quando veio a coleção, cada ponto turístico tinha um lançamento. Então, foi muito fácil. As clientes foram lá, disseram, eu vou fazer uma viagem pro Rio. Eu dei dicas do que fazer no Rio, né? E o que comer. Exatamente. O que comer. E o que vestir. O que vestir, a gente conversou, foi algo tão leve e a cliente saiu ali com sua mala pronta, porque a gente sabe que hoje tudo é tempo e a gente quer praticidade. Então imagina você parar seu tempo para ir pesquisar essa roupa, compra em um lugar uma coisa, outro lugar outra coisa, e será que o clima vai combinar, enfim. Então a gente fez isso, mesma coisa foi quando a gente fez em Campos de Jordão. Foi, eu lembro. A de frio, não foi? Foi de frio. E aqui é um calor aqui em Caruaru. E eu disse, meu Deus do céu, e eu cheguei com os casacão. Hoje, quando postei a coleção, assim, não acredito que eu vou pra Campos. E aqui eu não estava encontrando nada de frio. Montei várias malas também. Então, assim, tá sendo muito, muito legal. Porque é algo leve, né? Que a gente monta as malas ali das clientes. Troca experiências também. Eu acho que é isso. O pessoal fala assim, eu vou sair de CLT para ter mais tempo. Não vai acontecer. Você vai ter flexibilidade de horário. Isso. Você vai montar a sua agenda, se você quiser encaixar compromissos, você vai conseguir. Agora, trabalhar menos, ou trabalhar menos horas, Não tem essa se opção. contabilizar. Hoje eu tô, acho que a minha 14ª hora de trabalho, 15ª. Pois é. Isso. O bom é isso, né? Que a gente viaja um dia de semana, quando quer. Mas assim, a gente só come quando tira a foto, né? Porque tem que fazer a foto, tem que fazer o conteúdo. Enfim, mas se torna uma forma leve, é muito bom. Eu gosto. Eu queria todo mês uma coleção diferente, em um lugar diferente. Quem sabe para 2026, 2027. Quem sabe, né? A gente sai do país. Campanhas, exatamente, campanhas do exterior. Paris. E tu é muito visionária, né? Tu tem muito uma visão de futuro. Então, como é que tu enxerga a LA daqui a alguns anos, assim? Como é que tu se vê? Fecha os olhos. Esse é o... Uma casa LA. Me imagino em uma casa que é grande, tem na loja física, né? Que a gente tem nosso formato é de sala comercial para ter um atendimento ali mais personalizado, sabe? Algo mais aconchegante. De consultoria mesmo, né? De consultoria, que a gente pare, entenda ali a dor do cliente, o que ele está precisando, né? Que eu acho que a gente soluciona muitos problemas, né? Não é sobre roupas, é sobre resolver ali o problema da cliente. Não é essa roupa tu vai usar nessa situação e depois não vai usar mais. Sim. Então, eu imagino a LA, uma casa LA, não sei como, mas ela vai aparecer. Vamos arrumar E aí, tendo realmente esse espaço, mas tendo vários espaços assim de estúdio pra gente fazer foto, tendo também um espaço que eu quero muito um site, né, pra gente enviar aí para todo o mundo. E aí, eu o pessoal penso de muito... Portugal agradece, os Guimarães que tem em Portugal, que são muitos, agradecem. Pois é, aí eu me imagino assim, vejo isso muito distante, que eu sou muito pé no chão. Não, muito mas... medrosa, pé no chão. Medrosa. E é isso. É aquela coisa, a gente bota o pé que Deus bota o chão, né? É muito real isso. É muito real. A gente imagina, tanta coisa acontece, né, na nossa vida que a gente pensa que é lá e é tão rápido. E acontece. E é muito importante que a gente, eu acho assim, às vezes eu entro, pronto, antes de começar eu tava mostrando a você a Guimarães, né? Às vezes eu entro ali e falo assim, meu Deus, como
eu cheguei até aqui, como isso aconteceu, como foi o desenrolar, você olha pra trás. Eu espero que a gente nunca se acostume. Eu acho que é isso, que a gente nunca esqueça. Que Não, nunca mas, vire algo corriqueiro, eu sabe? tenho esse sentimento também. Quando eu fecho a loja, principalmente, quando eu vou desligando as luzes, aí eu ligo de novo assim, eu tenho isso. Porque há pouco tempo eu tava no quarto da minha casa, né? Minha mãe brigando, porque eu tava reclamando com ela por conta das panelas. E hoje eu tô aqui no meu espaço. Aí eu fico, tipo, sonhando. A gente fica sem imaginar, né? Uhum. Então, para encerrar o bloco do Visão do Futuro, eu vou fazer uma pergunta mais. Ingrid já perguntou como você vê a LA e como você tem algum objetivo para a Letícia particular nos próximos anos ou em 2026, alguma meta que você colocou para você ou algum nível que você queira alcançar mais na vida pessoal? Eu quero crescer junto com a loja. Então, assim, eu acho que eu nem tive tempo pra pensar o que eu quero, assim, pessoal, né? Mas, assim, porque a gente tá focado, eu e Vitor, na loja. Né? Então, a gente tá crescendo junto com a loja e vai indo. Quando a loja tiver... Que eu acho que nunca vai estar onde a gente quer, né? A gente sempre quer algo mais. Mas a gente tem que parar pra analisar isso, pessoal. Mas, Às vezes acontece junto com a loja mesmo. Eu acho que é. Junto com o negócio. Com o negócio. Não tem muito como dividir, né? Não tem muito. Ela falou, tava fazendo os planos do ano, a Guimarães. Aí ele, tu vai parar de falar da Guimarães? Eu, sim, tem as coisas de casa, a cachorra. Mas enfim, tá muito interligado, né, com o que a gente quer. Porque, querendo ou não, o nosso cronograma do ano tem que bater com o cronograma da Guimarães. Tem que bater com o cronograma da empresa. Então, eu até tava... E a gente agora tem uma terceira sócia, que é a Dani. E aí Dani, eu tenho uma viagem para fazer, então a gente vai ter que se programar para isso, a gente vai ter que se programar para aquilo, e a gente quero patrocinar outro evento, então a gente não pode viajar em abril, então não pode. Então, como é que os sócios vão tirar férias aqui? Vamos parar o ano e vamos ver. Então, acaba que a nossa vida tá muito entrelaçada, nunca tem muita diferença. Não, nunca tem. A gente meio que realiza os nossos sonhos junto com a loja. Pela loja, né? Que a gente gosta muito de viajar, né? Vocês perceberam, eu falo muito de viagem. E aí, conquistar também nossas coisas, mas é tudo muito interligado com a loja. Porque, tipo, um exemplo, um carro que a gente quer, a gente já pensa na loja. Porque na quantidade de roupa que vai caber nesse tinha que carro. comprar um carro, que era o nosso sonho, a gente aproveitou o gancho, que era o nosso sonho, mas porque cabe mais coisas para colocar. Então, assim, meio que é nossa filha, a LA, né? Nossa filha, nosso pet, é tudo. Tudo. Aí pronto. Às vezes é o nosso esposo, né? Nosso namorado. É tudo. Mas é tudo. Aí vai acontecendo. Pronto, a gente agora tá já terminando, e aí a gente vem num quadro que é Me Vê um Expresso. Que é, a gente vai falar ping-pong, rapidinho. A primeira palavra que vai vir na sua cabeça. Tá? Um medo no início. Não vender. Não vender. Não vender. Tu leu meu pensamento. Não vender. Liga até hoje. Até hoje. Ficar sem vender. O que fica ruim pra você? Ficar sem vender. Tá. Um erro que te ensinou muito. É rápido, né? E eu tô demorando. Corta de novo. Um erro... Não delegar antes. Um acerto que te deu orgulho. Delegar. Foi muito difícil, me deu muito orgulho. Um hábito que te ajuda no dia a dia. Manter a constância. Ela tá fazendo rápido, eu tô amando. Tá. Uma qualidade sua que ajudou o seu negócio. Trabalhar muito. E um defeito que te atrapalhou. Querer tudo muito perfeito. Ser muito perfeccionista. Uma pessoa essencial no processo. Vitor. Uma frase que te representa hoje. Uma frase... Trabalho. Uma frase que me representa hoje, o trabalho devolve. Boa frase. Um não necessário que você precisou dizer. Não vendo fiado. Essa é boa. Vamos tatuar isso na testa. O maior orgulho da LA hoje. O maior orgulho da LA, eu tenho certeza que é a relação que a gente tá construindo, sabe, com as pessoas, tanto cliente como equipe. Maravilhoso. Pra gente finalizar, Letícia,
qual dica, conselho você daria para quem está começando a empreender hoje? Mantenha a constância, tenha foco naquilo que você quer. Anote mesmo no papel, eu quero isso, porque quando a gente tem uma direção, a gente sabe para onde a gente está indo, sabe? Não vai ter atalhos no caminho, isso é fato, né? Mas fica tudo mais fácil quando a gente sabe para onde a gente quer ir, a direção, e quando a gente busca também conhecimento estratégico, porque hoje a gente tem muitas coisas ao nosso redor que a gente consegue encurtar também os nossos caminhos. Então, realmente é buscar, é estudar e correr atrás, né? Ir pra cima. Isso mesmo, não para nunca. De muitas compras na LA. É... A partir de abril, de abril. Ansiosa pra abril. Não, ela vai lançar 50 mil peças. Mas Não, eu entrar já nessa vou loja. colocar. Quando eu for no carro, já vou colocar ali. Amanhã vai ser uma reunião. Abril, vamos vir com tudo. Meu Deus. Campanha Thaís, imagina. Por favor. Não Pra onde eu vai vou? ter um... Qual é a minha viagem? A próxima? Argentina. Quero roupas de frio. Eita, arrasou. Vai pra São Paulo antes, não? Ah, meu Deus, é. Não, mas é antes. Então, ela vai... Eu só vou poder comprar em abril. Em abril. Então, é pra junho. Aí ela já traga roupa de frio pra mim. Entendeu? Vou pegar muitos frios da Mas ela Argentina. pode ganhar presentes. Aí Mas ela tudo pode bem. ganhar presente. Isso tem dia do amigo daqui pra lá, não? É. Dia da sócia. Esse aniversário você já ganhou seus presentes. Tem LA também. Então, Vamos dar o presente. Muito obrigada. Muito obrigada. Posso abrir? pode. Enquanto você está abrindo aqui, a gente queria agradecer por todo mundo que ficou com a gente até agora. Agradecer a presença de Letícia, maravilhosa. Que Tinha que ser a primeira. tinha que ser a primeira, porque tá muito nas nossas vidas. E é isto. Olha. Eu amei. Pode mostrar? Pode? Meu Deus. Menina, amanhã meu primeiro stories vai ser isso. Ai, amo. Cafezinho. Olha isso. E Deixa eu com a ajeitar aqui, marquinha. né? Que eu... É assim. Amei, real. Olha isso. Agora ela Como tem sua vocês própria são. xícara. Igualzinhas da nossa. Tudo. Mentira, né? E um café. E um cafezinho. Tudo pronto pra você. Elas colocar. são chique. Eu amo esse café, então espero que você Eu goste. amei. Amanhã meus stories vai ser isso. Eu sou insuportável com Ó, açúcar dá café. pra... Não, já sei. Vou fazer um vídeo, um lançamento com esse café. Ai, Bom. eu lembro de uma coleção toda de Aham, café. dos cafés. Aham. Cada look foi um Café, um não foi? Tinha cappuccino, tu Eu lembra? lembro. Eu tinha esquecido completamente dessa Ah, vou coleção. fazer sim. Certeza. Amei, Eba. amei. Gente, muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz. Foi maravilhoso. Passou tão rápido. Foi. A gente tá aqui há quanto tempo? Não, dá pra fazer mais duas. Então é isto, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Letícia, pela participação. Eu que agradeço. Foi um prazer, viu? Estamos no YouTube, no Spotify e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.